Embora, em geral, a parte de doações esteja bem coberta, com as crianças e os idosos vendo suas necessidades básicas atendidas, com alimentação e roupas suficientes, faltam recursos para se melhorarem os serviços de atendimento. Às vezes, você não tem certeza da verba, não dá para fazer um planejamento orçamentário. É muito complicado, assinala o ex-diretor social do Lar Agenor Afonso do Amaral. Para ele, com uma fonte financeira segura, tudo ficaria mais fácil. Seria possível, por exemplo, pagar um salário melhor para as tias que cuidam dessa criançada, o que possibilitaria uma seleção mais rigorosa delas. Com mais verba, poderiam inclusive ser contratados mais funcionários para cuidar da parte disciplinar ou até mesmo para levar a garotada, com mais assiduidade, para passear ou participar de alguma atividade educacional. Mesmo existindo um grupo de abnegados colaboradores e de pessoas pagas para cuidar dessas crianças, desde que entram no lar, muitas vezes ainda bebês, a demanda de trabalho é grande, sendo necessário que se desdobrem para oferecer um apoio minimamente adequado. Cuidar de crianças é sempre difícil, ainda mais vindas de famílias desestruturadas, com condições econômicas e emocionais precárias. Por mais afeto e segurança que essa meninada consiga encontrar no lar, a primeira dificuldade tem a ver com uma falta básica: os pais. Até existe apoio de psicólogos para se tentar equilibrar o emocional das crianças, mas a raiz da dor persiste. Pai e mãe são insubstituíveis. Por pior que seja o pai, por pior que seja a mãe, sempre é seu pai, sempre é sua mãe, diz Mônica Neiva Dorcide Almeida, neta de Lauro Neivaí, desde a infância, colaboradora do Educandário. Essa lacuna afetiva ficava evidente quando se entrava numa das casas onde costumavam viver as crianças, separadas por sexo e faixa etária. Sempre aparecia alguém emocionalmente carente, doido para abraçar, para receber um afago, um sinal de carinho que seja. Em meados da primeira década do século XXI, devido a novas regras instituídas pela legislação de apoio à criança e ao adolescente, as meninas e os meninos assistidos não puderam mais morar no lar de Frei Luiz, tendo que regressar diariamente para as casas de suas famílias. No entanto, antes da implantação dessa nova metodologia de assistência, Mônica e o marido Paulo Ignácio de Almeida Filho foram padrinhos de casa no lar de Frei Luiz de um grupo de adolescentes. Dessa rica experiência, foi uma coisa muito construtiva para nós como pessoas. Ela percebeu que um maior envolvimento dos frequentadores com a parte social ajudaria o futuro dessas crianças. Eles poderiam pelo menos se tocar que existe toda essa obra social por trás. Esse apoio voluntário serviria para minorar um problema complexo: a hora da saída. Quando se encaminhava para o final da adolescência, com seus 16, 17 anos, ou mesmo antes, quando se dava uma eventual recuperação do ambiente familiar. Essa garotada precisava deixar a minicidade do amor. Isto depois de se acostumar a um modo de vida que, dificilmente, encontraria lá fora, na selva urbana. Atualmente, embora não morem mais ali, essas crianças ou ficam diariamente na creche do lar de Frei Luiz ou, já com mais idade, são inscritas em colégios da região, passando então metade do dia na escola e a outra, no lar. Na minicidade do amor, vivem bem alimentadas e participando de atividades de reforço escolar, como aulas extras de português, de matemática, de computação e de música, além de passeios, como visitas guiadas a museus, retornando mais tarde para dormir com suas famílias. Posteriormente, porém, fica difícil encaminhar esses rapazes e moças, limitados pelas condições financeiras e sociais de suas famílias, para uma faculdade ou um trabalho mais especializado, em busca de uma melhor colocação neste Brasil dito democrático. Para muitos, assim, acaba sendo um choque quando se vê às voltas com um emprego mais modesto, ganhando pouco mais do que um salário mínimo e,
Além disso, tendo que bancar suas despesas com alimentação e moradia ou mesmo dividir a minguada renda com a família. Nossa preocupação era conseguir encaminhar um ser humano psicologicamente forte para aceitar a sua nova situação. O nosso grande problema era fazer com que as crianças saíssem daqui com essa percepção de que o mundo lá fora não é o mesmo que aqui dentro. A gente sabe que o mundo lá fora é muito mais hostil. Nós procurávamos ensinar que é preciso ter cuidado com o que o mundo vai oferecer, porque lá fora é sempre mais fácil ir para o lado errado, diz Mônica. Assim, para facilitar esse rito de passagem e dar mais chances na vida a essas crianças, ela considera fundamental um maior engajamento de frequentadores do lar no serviço voluntário, colocando-se à disposição para ensinar alguma tarefa relacionada com seus conhecimentos profissionais, nem que seja um dia por semestre como corte, costura e computação. Quem sabe algumas pessoas não pudessem engrossar a prática já existente de se oferecerem estágios em escritórios, fábricas ou lojas. Encaminhar as crianças para um emprego, dar-lhes uma base profissional, envolvê-las em alguma atividade, sempre foi uma das maiores preocupações do lar. Em mensagem pelo telefone, gravada em 4 de dezembro de 1986, Frei Luiz assinalou a importância desse tipo de aprendizado. Há necessidade de disciplina, de trabalho, porque nós não podemos criar estes jovens na ociosidade, não podemos em hipótese alguma criar estas meninas na indisciplina, porque senão será um trabalho totalmente perdido, porque são espíritos que vieram das trevas. Espíritos que precisam ser burilados. No lar de Frei Luiz, dependendo do seu interesse e aptidão, os meninos e meninas são incentivados a aprender a trabalhar na padaria, na sala de artes, a participar de um coral ou confeccionar artesanato. Há cursos de computação, e elas também podem se envolver com atividades administrativas, como recolhimento de doações. Ou seja, o objetivo é dar sempre uma função a elas, nem que seja em serviços domésticos, como aprender a lidar com a cozinha, arrumar suas camas. Mesmo o grupo de crianças especiais, com alguma dificuldade mental, é incentivado a se engajar em determinadas tarefas, como cantar ou participar de jogos e brincadeiras que estimulem a criatividade. As dificuldades existem, mas para muitos tudo vale a pena se o resultado for alguém feliz. O importante é você ver aquelas crianças sorrindo. Quando elas estão sorrindo, é sinal de que, de certa forma, você está conseguindo alguma coisa, afirma Genor. Mônica vibra quando, em uma festa no lar ou por outro motivo qualquer, comparecem antigas crianças assistidas, em busca de uma palavra amiga. Outra coisa bonita é quando você vê alguém voltando com a sua mulher, o seu marido, o seu filhinho. Aí mesmo é que você fica mais emocionado. De tudo isso, fica uma lição: caso os frequentadores não atentem mais de perto para a realidade das crianças e dos jovens do lar ou mesmo dos que perambulam pelas ruas da vida, existirá sempre uma lacuna em relação àquilo que Frei Luiz e Rocha Lima pregaram. A caridade é acima de qualquer coisa. Pois mesmo para haver a cura, é preciso, antes de mais nada, que nos empenhemos para ajudar o próximo, para construir uma sociedade mais harmoniosa e justa. Num recado claro para os que buscam a cura de males diversos no lar, o presidente do grupo fez uma longa palestra, em 23 de novembro de 1986, intitulada de A Fé Permanente. Ao discorrer sobre a importância de as pessoas acreditarem em sua cura, a fé é coisa sagrada, onipotente e divina, a chave dela está no Cristo dentro de nós. Lembrou que a fé vive junto da caridade, não pode haver caridade sem amor. E para se praticar essa caridade e senti-la, Rocha Lima defendia que se fizesse como Francisco de Assis e Mahatma Gandhi e todos aqueles que cogitaram unicamente dos seus irmãos sofredores, todos aqueles que sabem ajudar a carregar a cruz dos seus irmãos, todos aqueles que não se deixam pensar e envolver negativamente com os sentimentos infantis. Por isso,
Continuou o traço. Quando nós adotamos uma criança loura e bela, é o egoísmo. É uma maneira muito diferente. Não estamos fazendo nada de notável para nós. Mas quando adotamos esses párias da sociedade, essas criaturas de cor, esses meninos que nada têm para nos retribuir, nós estamos recebendo, nos entrusando com o nosso Cristo. Estamos pouco a pouco nos cristificando, porque estamos praticando a verdadeira caridade. Dar sem receber, sem espera de recompensa, sem esperar elogio, sem vaidade, sem nos tornarmos filotímicos, para que todos pronunciem, elogiem, nossa palavra, nosso verbo, todos os nossos atos. Não é à toa assim que, por mais que tenha liderado a construção de uma obra de grande repercussão, Rocha Lima sempre dizia ser avesso ao sensacionalismo. Os amigos são unânimes em reconhecer que, somente pressionado por Frei Luiz e outros guias espirituais, ele aceitou escrever seus livros ou ver batizado o prédio principal do lar como Santuário Rocha Lima. Tampouco gostava de reportagens, por temer que o grupo mediúnico fosse levado a se enfraquecer, tocado pela vaidade. Para ele, a mediunidade era para servir, para ajudar, e não para ser exibida. Pela infância. Um episódio ocorrido em 1º de janeiro de 1971, quando Rocha Lima presenteou um menino do lar de Frei Luiz com uma simples bola, demonstra o carinho que tinha com aqueles que adotava. Ele e Esther haviam acabado de chegar ao lar, que ainda funcionava na estrada do Rio Grande, quando a criança sofredora, já adaptada à vida do lugar, foi abraçá-lo. Seu pai, ébrio contumaz, vivia pondo um copo de cachaça ao seu lado, obrigando-o a bebê-lo. Se o menino recusava, o pai queimava-o com ponta de cigarro. Ele me abraçando, satisfeito e feliz com a bola que lhe presenteamos, naquele instante senti a presença divina dentro de mim. Através do sorriso de uma criança sofredora, escreveu, em Mensagens dos Espíritos pelo telefone. Mesmo diante do sofrimento alheio, Rocha Lima não se sentia impotente. Pelo contrário. Apesar das diversidades de toda a ordem, persistia em sua luta. Em suas palestras e conversas, costumava dizer que a dor nos liberta da dor, conduzindo-nos à felicidade, à melhor compreensão das coisas, por afastar as pessoas da cegueira espiritual do orgulho e da vaidade. Para ele, mesmo que as crianças e outros sofressem, Jesus havia mostrado, pelo exemplo de sua vida, que era preciso que suportássemos a dor, para que pudéssemos compreender que através dela é que nós todos adquiriremos a luz. A vida de Jesus e seus ensinamentos eram sempre uma referência para o presidente do lar. Essa moral cristã, recuperada pelo Espiritismo, é a base educacional que Rocha Lima sempre procurou passar para as crianças do educandário, desde que entravam ali. Alguns os censuravam por ministrar aulas aos domingos para crianças tão novas, de cerca de 3 anos, achando que elas não entenderiam nada. Mas ele insistia, achando que aqueles ensinamentos ficavam registrados na mente delas, em seu subconsciente, evitando que mais tarde fizessem alguma besteira na vida. Domingo era sempre palestra para as crianças lá no orfanato. Sempre uma palestra, uma conversa, lembra o coronel Paulo Rui Portela. Mais tarde, quando da compra do terreno da Boiúna e da transferência do educandário da estrada do Rio Grande para o local, as palestras passariam a ser realizadas na casa de Felipe, nome dado ao prédio destinado à hospedagem dos idosos. As falas de conteúdo moral, porém, não se limitavam às crianças, idosos e outros frequentadores do lar. Rocha Lima costumava acordar cedo, às 5 da manhã, e, ao chegar pontualmente, às 7 horas, na Vichoide, a fábrica do amor, fazia sempre uma prece para os operários. No dia a dia da pequena fábrica de produtos de limpeza, que montou para ajudar a angariar recursos para a obra, contava sempre com o apoio de Estéria. Eles eram tão unidos que era difícil se separarem. Quando ele ia para a fábrica, ela ia.
Ele ficava supervisionando os operários, e ela ficava no serviço de escritório, lembra a filha Marilene. Era uma rotina pesada, ainda mais para um homem de idade, mas ela não desanimava. Naquela época, além de tocar os negócios da pequena fábrica e se envolver com os trabalhos do grupo, ainda dava expediente como químico industrial na Companhia Carioca Industrial. Mas, em 25 de fevereiro de 1969, ciente de que não conseguiria dar conta do recado, fez sua escolha, enviando carta para a direção da companhia, em que, humildemente, levado por circunstâncias imperiosas e aleatórias à sua vontade, pedia demissão do cargo. Falava então de suas responsabilidades à frente de uma obra filantrópica e das tarefas diárias do educandário. Este empreendimento é a razão de ser de minha vida, assinalou. Em resposta, por carta, o diretor Bernardo Carneiro Filho lamentou a perda de um dos mais eficientes e laboriosos dos seus colaboradores e de um amigo sincero e honesto. Mas, por outro lado, alegrava-se e o parabenizava por se dedicar a uma obra de alto valor social e humano. Por um bom tempo, até que fechasse as portas por causa de dívidas, a Fábrica do Amor seria a base dos recursos financeiros para a construção e manutenção do educandário. Organizada por Rocha Lima e mais 3 sócios, 2 espíritas e um católico. Em fevereiro de 1960, a pequena fábrica destinava 70% dos seus lucros ao lar de Frei Luiz. Nascida de um sonho que Rocha Lima teve no final dos anos 1950, tornaria viável a construção de um abrigo para crianças. A chefia de venda dos produtos foi entregue a Pisani, definido por Rocha Lima como um dos antigos e mais abnegados irmãos do grupo. Inicialmente instalada em um anexo do Centro Espírita da Travessa Santa Martinha, no bairro da Abolição, a fábrica passaria para um prédio em Manguinhos e, finalmente, nos anos 1970, para a sede do lar, na Boiúna. Com pequenas doações que chegavam e a inauguração da Fábrica do Amor, aumentava a confiança de Rocha Lima na concretização do objetivo maior de sua missão, a criação de um educandário. Ele sempre confiou que, no futuro, algum benfeitor acabaria doando um terreno para o lar, assim como aconteceu com o imóvel da Abolição que, presenteado ao grupo em 1952, se tornaria o primeiro ponto público de referência de suas reuniões de base espírita. Finalmente, em 1962, uma entidade atacada incorporou em um médium e, após passar por uma sessão de desobsessão, radicalmente transformado, dirigiu-se a Rocha Lima, numa linguagem entre zombeteira e amistosa. Você que tem vencido à custa de grandes dificuldades, como quer vencer esperando doação de terreno? Não seja tolo. Compre um terreno, meta a cara e não lhe faltará um tijolo. Você vai encontrar o terreno apropriado para comprar. De fato, dias depois desse encontro inesperado, um amigo do presidente do grupo, Odílio Kropf de Carvalho, indicaria um terreno com uma casa velha na estrada do Rio Grande, perto de sua residência em Jacarepaguá. Aprovado pelas entidades, o terreno foi adquirido em 25 de outubro de 1962 pelo grupo do Centro Espírita de Frei Luiz. A partir de então, contando com o trabalho gratuito do engenheiro Carlos Cunha, que integrava o grupo, começaria a reforma e ampliação da casa antiga, a fim de abrigar, inicialmente, 36 meninos carentes. Depois de muita luta, em 20 de setembro de 1964, seria inaugurado oficialmente o primeiro núcleo do orfanato, batizado de Educandário Social Lar de Frei Luiz. Mas apenas a primeira grande batalha estava vencida. Ao citar esse importante momento em seu livro Memórias de um Presidente de Trabalhos, Rocha Lima lembrou ter sido necessário muito esforço para se restabelecer a harmonia do grupo. Irmãos se arvoram superiores uns aos outros, através de melindres, suscetibilidades, intrigas.
Só visavam ao poder, para mandar e ordenar, esquecidos de que o verdadeiro poder está no servir. Não acreditavam que o lar de Frei Luís fosse construído. Isso era uma quimera para eles, e quando, já construído e inaugurado, assoalhavam zombeteiramente que as crianças nunca viriam. Estes nos deixaram imensa tristeza. Hoje onde está? Novas lutas viriam pela frente, Rocha Lima e outros colaboradores sempre se desdobrando para conseguir recursos para manter e ampliar o lar. Frequentavam até feiras livres para obter alimentos mais baratos para seus meninos e meninas. Poucos souberam quanto suor, quanto trabalho, quanta lágrima marcaram essa jornada que eu palmilhei, ao lado de minha esposa, para não deixar ruir o ideal cuja bandeira Frei Luís me pôs nas mãos, quanto chorei pelos irmãozinhos que ficaram na estrada, vencidos pela irreflexão, e quanto ainda oro por eles, na esperança de que abram os braços ao Pai Celestial pedindo-lhe a misericórdia de seu perdão. Quanto apoio me foi negado por quem poderia tê-lo oferecido, não a mim nem por mim, senão em favor do próximo, das criancinhas órfãs, escreveu ele em Forças do Espírito. Era uma dedicação sincera, do fundo do coração, segundo as pessoas que acompanharam boa parte de sua trajetória à frente do lar. Você sentia quando conversava com ele, o Rocha Lima vivia para o mundo espiritual, não tinha coisas materiais para ele, afirma o médium Ivan. Ele conquistava recursos porque tinha que fazer as obras e tudo mais, mas ele não tinha ambição material. Ele tinha era muito amor, muita vontade, coração muito grande. O empresário Agenor Afonso do Amaral, que foi diretor do lar, também testemunhou essa dedicação extrema. Desde o início era correndo atrás de Tostão e pedindo. Ele não tinha vergonha de pedir, pedia mesmo. E quando ele me dava uma tarefa para pedir, eu passava um sufoco enorme, porque eu não sabia pedir. Assim, com muita perseverança, o lar foi crescendo. No final de 1969, após 2 anos de obras e muito esforço, seria inaugurado, no lugar da casa reformada na estrada do Rio Grande, um prédio de 3 pavimentos, o que possibilitaria a criação de 100 vagas para os meninos. Sem os recursos da Fábrica do Amor, parte do salário de Rocha Lima, doações financeiras e materiais, o edifício não teria saído do papel. Alva Coelho e Neiva, a Celinha, lembra quando, aos domingos, eram promovidos chás beneficentes no Jardim do Educandário, para angariar mais recursos. Saíam ela, a filha Suzeta e a neta Mônica para vender cartõezinhos convidando para as festas. Era tudo pequeno, com poucas pessoas. Mas Frei Luís sempre aparecia e dizia, meus filhos, não desanimem porque nós vamos fazer um grande orfanato. Vocês vão ver que os recursos vão chegando. Celinha recorda quando apareceu um português rico que, ao saber das mensagens de Frei Luís e do propósito da obra, afirmou, vamos então fazer uma coisa maior aqui, isto aqui está muito pequeno. Eu concorro com a madeira toda e com mais algum dinheiro, se for preciso. Dali para o prédio de 3 andares, foi um pulo. Assim fomos chegando. Um arranjava tijolo, outro arranjava isso ou aquilo, e construímos aquele prédio. Ali já tínhamos gabinete dentário e dormitório dos meninos, tudo muito direitinho, conta. Paulo Rui relembra que, desde o início, Rocha Lima teve a preocupação de abrigar apenas meninos, por achar que era mais fácil se encontrar orfanatos para meninas. Tanto que até hoje o lar de Frei Luís tem um número menor de meninas. Grande investidor. Na medida em que o sonho ia sendo concretizado, outros desafios surgiam pela frente. Antes mesmo que o novo prédio do lar de Frei Luís fosse inaugurado, no final de 1969, a missão de Rocha Lima começaria a ganhar maior dimensão, com a compra do terreno da Estrada da Boina. Naquela época, o grupo contava com o Centro da Travessa Santa Martinha, para suas reuniões mediúnicas públicas, o Santuário para as Materializações, nos fundos da Casa do Presidente,
E o edifício em construção do orfanato, na estrada do Rio Grande, além da Fábrica do Amor, funcionando em prédio alugado no bairro de Manguinhos. Mas, com o início da destruição da mata atrás da casa do Caxambi, para a construção de edifícios, se fazia necessária a mudança do endereço para as materializações, pois as boas vibrações energéticas necessárias já não eram mais as mesmas. Por outro lado, dentro da luta por se fazer o máximo pelas crianças carentes, houve a preocupação de se ampliar as instalações do educandário, para que também coubessem meninas. Na reunião de materialização de 8 de março de 1969, Frei Luiz autorizaria a procura de um novo terreno, para que ali fosse construído um educandário para os meninos. As meninas que entrassem ficariam então no prédio da estrada do Rio Grande. Nessa altura, o amigo Pisani, que costumava passar o carnaval no educandário com as crianças, já andava pelas imediações atrás de um terreno à venda. Acabou encontrando algo que parecia bom a cerca de 1 quilômetro do orfanato. Logo depois do carnaval daquele ano, entraria em contato com o presidente. Olha, Rocha, encontrei uma área formidável, em Mata Bessa, disse-lhe. Na verdade, Pisani tinha visto uma área de 10.000 metros quadrados, que não fazia parte do terreno que viria se tornar a sede do lar de Frei Luiz. Em suas memórias, Rocha Lima conta essa curiosa atrapalhada e como teve certeza de que deveria comprar o terreno em questão. Não conseguimos localizar o proprietário do terreno de 10.000 metros quadrados na Boiuna. Nosso irmão Hugo Manuel Pisani localizou-o, e nos dirigimos à sua residência. Conhecemos então o fidalgo irmão Dr. Moacir Teixeira de Freitas. Ele nos trouxe para verificá-lo. Antes, ele se deteve no educandário social Lar de Frei Luiz, ficando admirado com a obra monumental. Dirigimos-nos então a Boiuna, e espantados, eu e Pisani, verificamos que o terreno por nós visado não era o de sua propriedade. Seu terreno encontrava-se em uma área mais adiante, era mato virgem e brejo onde coachavam sapos e rãs. Debaixo do frondoso tamarindo, senti a presença de Frei Luiz e que o terreno era nosso. Sem recursos, nem para a entrada, naquela ocasião, Deus nos supriu e hoje a grande área nossa e as instruções continuam. Não foi fácil comprar o terreno. Em princípio, Moacir queria apenas vender uma pequena parte, pois estava interessado em lotear o restante. O presidente do grupo enviou então o médico Joaquim Vicente de Almeida, que acabara de entrar na obra, para uma missão espinhosa, convencer o proprietário a vender toda a área, e por um preço baixo. Joaquim lembra que o dono estava irredutível, sendo convidado então a conversar com Rocha Lima, no educandário da estrada do Rio Grande. Na hora em que estavam regateando, eu falei, seu Moacir, nós vamos fazer um orfanato lá em cima e o senhor não está vendo a bagunça que eles fazem. São crianças, são espíritos rebeldes. O senhor já pensou em quem for comprar isso sabendo que há um orfanato aqui, com crianças jogando pedra? Ninguém vai comprar isso do senhor. Vai ser difícil vender. O estratagema funcionou. Uma semana depois, o proprietário liga, informando que aceitava vender todo o terreno. Um mês depois, porém, na véspera do dia da assinatura da escritura de compra e venda, em 2 de maio de 1969, Rocha Lima ainda não tinha um tostão furado para entrada. Mas sempre confiante em que receberia ajuda do astral para a obra, pediu aos seus mentores espirituais que o ajudassem. À noite, inesperadamente, liga um empresário, que prefere se manter no anonimato, comunicando-lhe que ele e uns amigos tinham feito um negócio e que havia sobrado um dinheiro, que queriam doar para a obra. Eu sei de quanto é o cheque, disse-lhe Rocha Lima. O senhor não pode saber porque fizemos o cheque agora, retrucou o colaborador. O presidente acertou o valor. Atônito, o empresário perguntou-lhe como havia adivinhado. É que amanhã eu tenho que pagar o terreno da Boiuna.
Com os recursos da Fábrica do Amor e novas doações, inclusive de integrantes do grupo que passaram a se cotizar, com o pagamento de mensalidades, o terreno acabaria pago. A exemplo da compra da área, Rocha Lima sempre enfrentou duras provas com a falta de dinheiro para a obra. Mas não era de ficar se lamentando. Nesses momentos, preferia ficar ensimismado, meditando, pedindo ajuda aos seus mentores espirituais. A médium Eulina Guedes recorda-se de vê-lo assim algumas vezes, deprimido, quieto. A gente sabia que ele estava com problemas. Às vezes, tinha problemas muito sérios com a obra, dívidas para pagar, e ficava assim, meio triste, pensando como é que ia conseguir recursos para isso ou aquilo. Mas ele tinha muita fé. Gilberto Arruda lembra que, nessas horas, Rocha Lima costumava se isolar em um canto, para orar. Ele só dizia, meu Deus, como é que eu vou fazer? Chamava então as pessoas mais próximas, como Gilberto e Ivan, e pedia que orassem com ele. A ajuda acabava chegando. No fundo, o presidente do lar acreditou sempre que, no final de tudo, os problemas mais graves seriam resolvidos pelas pessoas de bom coração, amigos, colaboradores e até desconhecidos que surgiam inesperadamente. Durão, personalidade estoica, nunca foi de ficar se derramando em sentimentalismos extremados. Ele não gostava nem de choro nos enterros, nos velórios que a gente ia, recorda Ronaldo Gazzola. Mas, quando a sobrevivência de suas crianças ficava garantida em momentos mais críticos, com o aporte de novas doações, ele acabava, sim, chorando. Certa vez, a situação financeira estava tão grave, que o choro compulsivo de Rocha Lima emocionou em especial alguns colaboradores mais próximos, como Ivan e Gazzola. Anos 1980, época em que a inflação brasileira começou a estourar, com taxas mensais cada vez maiores e o dólar se valorizando rapidamente em relação à moeda nacional. Em meados da década de 70, para a construção de prédios no terreno da Boiúna, Rocha Lima havia contraído um empréstimo atrelado ao dólar do Banco do Brasil, prática comum naquela época de dinheiro relativamente estável. Um total de cerca de US$ 113 mil. No início dos anos 80, ao se aproximar a data do pagamento de uma parcela equivalente a US$ 15 mil, com a inflação aumentando e a crescente desvalorização da moeda brasileira, os encargos financeiros para a amortização da dívida, frente ao dólar, foram ficando cada vez mais pesados. O médium Ivan Ferreira de Castro lembra que bens do lar haviam sido penhorados para garantir o empréstimo, como o recém-construído prédio da fábrica Vichoide, na estrada da Boiúna, e o edifício do Educandário na estrada do Rio Grande. Na época, era muito dinheiro. Chegou a um ponto que os gerentes do banco começaram a pressionar a obra. Eles não estavam pensando em resgatar nada não, eles queriam era tomar, confiscar os bens, recorda. No entanto, firme em sua fé interior, Rocha Lima dizia, Deus, na hora certa, não vai deixar que eles façam isso. Nós vamos conseguir os recursos. O tempo passando, a angústia dos integrantes da obra aumentava. José Franco Arruda, o Juca, que ajudava na administração financeira do lar, coçava a cabeça, cada vez mais preocupado. Mas o presidente continuava firme, orando por uma solução. Ivan lembra que Rocha Lima chegou a gritar com um amigo, que aqui a Juca, você não tem fé. Eu estou falando que vai dar certo, você tem que ter confiança. Numa quarta-feira venceria o prazo fatal. No sábado anterior, Ivan se deitou para dormir. A solução estava a caminho. Frei Luís me apareceu, foi no sonho. Deitado, desdobrado, ele me levou assim num vale, todo verdinho, tinha uns quiosques. Aí, ele me chamou e conversou comigo. Olha, meu filho, fala para o meu filho Rocha Lima que tem solução naquele caso. Ele que peça uma parcela de cada irmão que tenha recurso, que tem muito irmão com recurso ali. Na segunda-feira,
Quando Ivan lhe contou o sonho, Rocha Lima ficou fitando-o, demoradamente, como que estudando o caso. Ele olhou dentro dos meus olhos. Lá, vem uma bronca, pensei comigo, né? Porque ele era enérgico, qualquer coisa, se fosse necessário brigar, ele brigava. Mas não saiu bronca nenhuma. O presidente do grupo pediu então que Ivan chamasse imediatamente Otílio Kropf Carvalho, um de seus mais fraternos amigos e colaboradores da obra. Otílio, vem cá, pega lá o livro de telefone e endereço dos irmãos. Vê lá quem tem recursos e diga que eu tenho uma reunião aqui na terça-feira com todos eles. Mas só chama quem tem recursos, quem não tem não adianta chamar. Ivan lembra que o amigo ainda retrucou, querendo saber o porquê da reunião. Não interessa, chama lá todo mundo. É ordem lá do alto. Terça-feira de manhã. Num barraco, onde então funcionava precariamente o escritório do lar de Frei Luiz na Boiúna, os convidados foram chegando. Gazola estava presente. A reunião começou. Ele falou e ficou esperando, relata Ivan. A turma começou então a tirar talão de cheque do bolso. Mas não davam 500 não, como Frei Luiz tinha falado, davam 1.000, 2.000. Deu para pagar toda a conta, e ainda sobrou dinheiro para o Rocha Lima pagar mais algumas dívidas pendentes que ele tinha lá. Para alguns, a reação do presidente do grupo foi inusitada. Ele chorou de emoção, chorou como uma criança. As lágrimas corriam assim nos olhinhos dele, lembra Ivan. Era muito dinheiro, mas cada um puxou a grana. Teve gente que puxou até com dificuldade, mas puxou. Quando juntou aquilo, que ele somou, falou assim, saldei a dívida da Boiúna. Aí, começou a chorar. Que coisa linda, ele chorou, chorou. Foi das poucas vezes que eu vi chorando, completa Gazola. Uma das coisas que mais emocionavam Rocha Lima era o sincero desprendimento para a caridade de pessoas que haviam sido beneficiadas em vida com riquezas materiais. Alguns desses colaboradores, principalmente o empresário Antônio Piccolotto, ele escreveu e dedicou o livro O Grande Investidor. Para o presidente do grupo, a riqueza, ao contrário do que muitos pensam, não é um fim, mas um meio de atingirmos a meta, o espírito. Assim, quando ela se torna um fim, envenena aos outros e a si própria. Piccolotto, segundo ele, era um grande investidor por ter gasto tudo o que possuía na caridade. Este livro nos mostra um outro sistema de vida, no qual não vale enriquecer, conquistar poder, fastígios e gozos. Dá-se nele valor à construção moral de si mesmo, à ascese espiritual desde a terra. Empresário paulista da área de equipamentos médicos, Piccolotto chegou a ser dono, nos anos 1930, da maior fábrica da América do Sul de seringas hipodérmicas. Homem de visão, foi introdutor no Brasil, em 1968, da seringa plástica. No fim da vida, dedicou-se à caridade e, após financiar a construção de vários prédios do lar de Frei Luiz, acabou terminando seus dias morando ali. No livro em sua homenagem, Piccolotto relata a conversa que teve com a mulher, Amélia, já idosos, numa tarde de sábado de 1975, na varanda de sua residência, na Praia do Flamengo, zona sul do Rio de Janeiro. Havia chegado aquele momento em que, mais cedo ou mais tarde, todos precisamos encarar de frente, o que fazer diante da morte. Para muitos, com a chegada da velhice e a decrepitude do corpo físico, presos a um estilo de vida em que pouca coisa de útil se fez e se faz em prol da coletividade ou até mesmo da família, sobra um futuro vazio, sem sentido. Angustiante. Para o casal Piccolotto, porém, o futuro surgiu dentro de uma perspectiva positiva. Estamos no fim de nossa existência terrena. Temos, portanto, que pensar em construir algo de útil para o nosso semelhante, disse o marido à mulher. Sua ideia era de que o casal liquidasse a sua organização comercial,
dedicando o tempo que lhe restava para construir um internato de repouso para pessoas idosas ou um educandário para crianças. Passaram-se alguns dias e, num sonho, o marido vislumbrou tudo o que estavam planejando em termos de ajuda ao próximo. O destino mais uma vez se fez valer. Uma empregada do casal vivia se lamentando, preocupada com o destino de seus 2 filhos, entregues aos cuidados de 2 pessoas, por falta de recursos para criá-los. Mas achava que os filhos estavam sendo maltratados. Para tentar resolver o impasse, Amélia telefonou para uma amiga, procurando encontrar um educandário onde colocar as crianças. Foi-lhe recomendado então que entrasse em contato com um senhor de nome Hugo Manuel Pisani, que fazia parte de um educandário em Jacarepaguá. Ao chegarmos ao educandário social Lar de Frei Luís, qual não foi a nossa surpresa ao presenciar que tudo quanto se encontrava ali construído me fora mostrado em sonho, meses antes de visitá-lo pela primeira vez. Passamos a fazer parte de todas as cerimônias religiosas, no Centro Espírita, na Travessa Santa Martinha, e as do Santuário de Frei Luís, na Montanha Sagrada da Boiuna. Nos passeios que fazíamos em nossas visitas ao educandário, pelas alamedas ali existentes, Amélia me solicitava a investir, ao máximo, em obras no educandário, principalmente nas construções, a fim de marcar sua passagem e deixar um exemplo a quem possa realizar o mesmo. Homem de posses, Picoloto não se furtava a ajudar se o assunto fosse as crianças do lar. O empresário Agenor do Amaral lembra quando, a pedido de Rocha Lima, fez uma reunião com conselheiros da obra para mostrar-lhes o sufoco que a Boiuna estava passando para cumprir alguns compromissos. Depois do encontro, ainda sem saber que Picoloto era um homem rico, ofereceu-lhe uma carona, ouvindo dele: se o senhor precisar de alguma ajuda ligada com as crianças diretamente, especificamente com as crianças, o senhor fale comigo. Fora disso, não. A partir dali, Agenor conheceria um pouco mais daquele grande investidor em sua última missão na Terra. Ele mergulhou de cabeça, fez uma obra maravilhosa. Não só fez, orientou tudo. Ele não dava colher de chá, corria atrás de tostão. Quem fizesse qualquer bobagem lá dentro, na parte financeira, partia em cima. E por quê? Porque era o que mais dava. Ele sabia o valor, o que custava ganhar aquilo. Picoloto era tudo o que Rocha Lima precisava naquela virada das décadas de 1970 e 1980. Já idoso, a caminho da desencarnação, o presidente do lar havia encontrado um amigo disposto a se envolver com desgastantes questões financeiras e de execução de obras. O Dr. Rocha Lima não queria envolvimento com o dinheiro, queria ficar longe disso. Ele queria cuidar muito mais da parte espiritual, diz Agenor. Missão kármica. Picoloto não foi o primeiro nem o último colaborador dedicado do lar de Frei Luís. Seja bancando obras, pagando mensalidades facultativas de manutenção, doando alimentos ou outros produtos e mesmo trabalhando de graça, inúmeras pessoas ajudam até hoje a manter a obra. Em troca, os que precisam também são auxiliados. O próprio Picoloto, em novembro de 1975, teve um tumor no cérebro retirado por Frederick von Stein materializado. Ele e sua mulher ainda passariam ali por outras operações de cura. Com essa corrente de solidariedade, Rocha Lima conseguiria presenciar, antes de desencarnar, a consolidação de sua razão de ser. No final dos anos 80, antes que caísse de cama doente, a sede do lar de Frei Luís, na estrada da Boiuna, estava preparada para receber toda a estrutura do educandário, serviços de apoio médico e também as reuniões públicas mediúnicas. Desde 1973, com a inauguração do novo santuário de Frei Luís, as reuniões de materializações já vinham sendo realizadas na Boiuna, mas os encontros públicos das quartas-feiras continuavam sendo feitos no centro da Travessa Santa Martinha, na Abolição. E mais uma vez,
O ato final de transferência de todos os trabalhos do grupo para a sede da Boiuna, em 1989, demonstraria a vontade de Rocha Lima de conviver em paz com seus semelhantes, sem radicalismos. Tudo começou quando a direção da Igreja Universal do Reino de Deus, então em seus momentos iniciais de proselitismo, comprou um cinema na Avenida Suburbana, que viria a ser a grande sede desses evangélicos. O cinema, porém, possuía uma saída para a Travessa Santa Martinha. Em breve, assim, começariam os atos de obscurantismo. Para os evangélicos e cristãos de uma forma geral, é impossível a aceitação de temas caros ao espiritismo, como a reencarnação e o consequente processo de evolução espiritual. Nada mais natural, pois essa visão religiosa, pelo menos como chegou aos nossos tempos, pois há estudos mostrando que o cristianismo, no início, aceitava a ideia da reencarnação, tem como base o sacrifício de Jesus na cruz para salvar a humanidade de seus pecados, abrindo a porta da ressurreição eterna para os que assumam a sua culpa de pecadores. Uma versão triste, pesada, da condição humana que bate de frente com o ensinamento do livre-arbítrio. O problema para esses evangélicos é que a visão cristã do sacrifício de Jesus perde todo o sentido se aceitarem que o homem e a mulher podem passar por um processo de aprendizagem, a partir de suas próprias decisões, superando assim seus pecados e ascendendo espiritualmente, através de diferentes encarnações. Seres iluminados como Rocha Lima deixariam essas diferenças apenas no plano teórico e prático de cada grupo social, sem qualquer ação perseguitória. Infelizmente, para a turma da Universal, não é assim que a banda toca. Em sua maneira de ver o mundo, a incorporação mediúnica é coisa de demônios, anjos decaídos a mando de Satanás. O médium Eduardo Fructuoso recorda que as manifestações provocativas foram aumentando cada vez mais. Nós vínhamos de branco, e o pessoal da Igreja Universal começou a vir de branco também, distribuindo cartõezinhos para a gente. Pressionando cada vez mais, começaram a fazer um corredor quando a gente passava, gritando Satanás, esconjuro. Algumas pessoas eram agredidas. Numa quarta-feira à noite, o tempo fechou de vez. A coisa ficou tão feia que teve até polícia e imprensa. Paulo Rui estava no local, e por pouco não foi agredido. O Rocha Lima já tinha chegado, estava um tumulto total. Eles encheram a travessa de carros e vieram para a rua, cortando a luz no transformador da Light. A gente ligava para a Light, e a Light não vinha. O Rocha Lima, preocupado, ficava orando lá dentro. Eu fui lá fora e identifiquei que o chefe era um coronel da aeronáutica da reserva, caçado na Revolução. Um sujeito completamente perturbado. Como oficial da aeronáutica ainda nativa, fui falar com ele. Mas ele não queria se render, porque estava com todo o pessoal em volta dele, e a coisa começou a engrossar. Aí apareceu o Cortês, que era brigadeiro da reserva, e veio em meu auxílio. Eu sei que a muito custo chamamos a polícia e levamos o sujeito para a delegacia. Só mesmo com a proteção do alto não se quebrou nada, não houve agressão física às pessoas. Eles estavam a fim de depredar tudo e promover uma grande violência. Havia mais de 1000 pessoas deles na travessa. O pessoal do centro ficou lá dentro, orando. O Rocha Lima ficou dentro do centro orando, instigando os irmãos a orar. O poder de oração de todo mundo dentro do centro foi muito grande, e por isso eles se sentiram inibidos. Na manhã seguinte, Eduardo, que não havia ido ao centro naquela noite conturbada, receberia um telefonema avisando que Rocha Lima decidira transferir as reuniões públicas para Boiuna. O prédio da Travessa Santa Martinha seria então alugado, e nunca mais se ouviria falar de reuniões espíritas no local. O Dr. Rocha Lima ficou chateado, mas reagiu bem, avalia Eulina Guedes. A transferência de todos os trabalhos para Boiuna inauguraria uma nova era para o lar, mas, por outro lado, assinalaria o início do declínio físico de seu fundador.
De forma gradativa, o vigoroso Rocha Lima foi perdendo os movimentos do corpo. Primeiro, começou a arrastar as pernas. Com o tempo, passaria a andar de cadeira de rodas. Com o aumento das falhas de memória, falou cada vez menos. Mas foi tudo assim muito suave, não teve nada de uma hora para a outra, afirma Paulo Rui. Quando ficou sem andar, aumentaram as dificuldades para que ficasse em sua casa, e acabou indo morar na Boiúna, em 1990. Nós não queríamos que ele fosse morar lá. Mas acontece que ele ficou sem andar. Ele era muito pesado, era bem gordo. A cadeira de rodas não dava para entrar no banheiro, lembra a filha Marilene. Nessa época, um integrante do grupo, Agostinho Silva, foi de uma dedicação extremada, ajudando em sua higiene pessoal. Num sábado, Eduardo telefonou para Rocha Lima, que ainda morava no Caxambi, para comunicar que estava indo para Boiúna, e perguntou se ele queria algo. Diga pro pessoal que estou me sentindo abandonado, estou me sentindo muito sozinho, respondeu. Telefonemas foram então trocados e os médicos Luiz Augusto de Queiroz, Paulo César Fructuoso e Ronaldo Gazola decidiram que havia chegado a hora de levar o presidente do grupo para aquela que seria a sua última morada na Terra, o lar de Frei Luiz. No início, o médium e amigo Eduardo ainda sonharia com a sua recuperação física. Eu tentei de tudo para ele se recuperar. Acupuntura, cromoterapia, massagem. Fazia exercícios, levava ele no tamarineiro todo dia. Mas não teve jeito. A partir de 1991, já extremamente debilitado, Rocha Lima não mais se levantaria de sua cama na casa de Felipe, o lar de idosos da obra. Em fevereiro daquele ano, o médico Paulo César, filho de Eduardo, colocaria no presidente a primeira sonda nasogástrica. O Rocha Lima estava consciente, ainda falava, com dificuldades. Mas não estava comendo nem bebendo, recorda Eduardo. No final de uma reunião dominical, ele falaria pela última vez. Eduardo lembra que chamou Gazola e Luiz Augusto para fazerem uma prece no pequeno quarto da casa de Felipe. O Rocha Lima então, com o dedo indicador esquerdo, chamou a gente. Aí, nós demos as mãos. Eu fiquei no meio, o Gazola ficou à minha direita e o Luiz Augusto, à minha esquerda, segurando a mão dele. Nós fizemos uma mentalização, e ele falou, pausado, eu amo vocês, eu amo vocês. Foram as últimas palavras que escutei do Rocha Lima. Até desencarnar, em 23 de outubro de 1995, Luiz da Rocha Lima passaria 4 anos sem se comunicar diretamente com o mundo exterior. Mas sua aparência sempre lembrou a de uma pessoa em boas condições. Sua pele tinha vivacidade. Mesmo deitado, de olhos sempre fechados, como em um sono profundo, exalava energia. 1 mês e meio antes do seu falecimento, a jornalista Luzia Salles foi lhe fazer uma visita, já que estava no lar para uma reportagem sobre a obra para a revista Destino. Ela conta que começou a acariciar seus pés delicadamente, depois o braço. Aí, ele abriu aqueles olhos, e sorriu. Não me esqueço mais disso, aquele homem imenso de grande sorrindo para mim. Gazola afirma que qualquer médico diria que Rocha Lima estava com arteriosclerose ou com mal de Alzheimer ou até demência senil. Deixe que vejam do jeito que quiserem, porque não é nada disso, é outra coisa. Para ele, o fundador do lar de Frei Luiz estava ali, paralisado, sofrendo a ação do seu karma final, mantendo a sua presença física, símbolo forte de disciplina e respeito, para que, lentamente, de forma natural, um novo poder fosse surgindo na obra, para substituí-lo sem que todo aquele esforço só sobrasse. Em geral, lembra Gazola, a história dos centros espíritas revela que, ao se ter um líder muito forte, carismático, quando ele morre o centro se dissolve, porque há uma luta fratricida pelo poder. Para o médico, se Rocha Lima morresse de repente,
Não haveria ninguém preparado para assumir o lar. Todo mundo dizia assim: na hora que o Rocha Lima não puder, não tem mais materialização. Na hora que o Rocha Lima não estiver mais presente, não tem mais isso. Então, para evitar isso, ele não criou uma comoção, com um desencarne repentino. Ele foi se apagando lentamente, igual a uma velhinha, para que os que estivessem ali dentro não percebessem, e fosse cada um ocupando seu espaço. Sem querer entrar em detalhes, eu não tenho esse direito traço. Gazola lembra que houve lutas grandes dentro do lar ainda com Rocha Lima na cama, inconsciente. Mas, desdobrado, ele continuava trabalhando, astralmente, pela harmonia do grupo. Ele foi contemporizando aquilo e mantendo um equilíbrio, para que nós fôssemos adquirindo confiança de que as coisas poderiam continuar do mesmo jeito. De fato, antes e logo depois do seu desencarne, o lar seria sacudido por uma desarmonia intensa, com grupos disputando o caminho que achavam mais correto para a obra. Uma desarmonia latente, infelizmente ainda é comum em qualquer trabalho coletivo, que precisa ser permanentemente combatida. Mas Rocha Lima deixou uma lição para o grupo, sem um espírito de coesão intensa, passando-se por cima de pequenas desavenças, comuns em qualquer relacionamento humano, para que não se tornem problemas insuperáveis. O lar de Frei Luiz desmorona. Da mesma forma que a obra se tornou muito grande, atraindo milhares de pessoas, a fama e o reconhecimento de um esforço bem feito provocam também o descontrole de alguns egos. Daí para o desastre, é um passo. O gigantismo do lar torna mais difícil a missão de educar seu corpo mediúnico para lidar com frequentadores que, em princípio, não têm o mesmo preparo e vibração harmônica. Em princípio, porque mesmo no grupo ainda existem pessoas que, considerando-se com poderes mediúnicos, se é que entendem o que isso significa, se arvoram em agir como donos da verdade, querendo atuar de forma independente no local em que o espírito coletivo e a disciplina têm que ser a base de tudo. São pessoas que acham estar cumprindo uma missão de ajuda, mas antes precisam de auxílio. Para aumentar a disciplina e espiritualização do grupo, o corpo mediúnico é incentivado então a passar por aulas de formação, discutindo pontos considerados importantes para o autoconhecimento, o equilíbrio psíquico e espiritual. Mas, quando se fala de um centro com centenas de médiuns, pode-se entender a complexidade dessa tarefa, o que demanda cuidados especiais. No fundo, alguns médiuns e outros colaboradores da casa precisam estar atentos para se prepararem melhor para o crescimento da boina. No dia a dia, percebem-se pessoas sendo grosseiras, irritadiças, vaidosas, sem o preparo adequado para atender gente aflita, quanto mais em multidão. Como em qualquer agrupamento humano, há deficiências que acabam prejudicando a harmonia do lar, como fofocas ou mesmo médiuns que se sentem rejeitados só porque não foram designados para determinadas tarefas ou para sentar em algum lugar considerado especial, durante as reuniões. Para complicar, existe um problema do grupo a ser superado, algo sempre alertado por Rocha Lima e seus mentores espirituais, o karma da Inquisição. Em diferentes vidas, principalmente durante a Inquisição, muitos ali já se cruzaram, inclusive crianças carentes que hoje estão no lar, fazendo mal a outros, mandando opositores para a fogueira, criando antipatias mútuas. Até mesmo o próprio Rocha Lima, que foi um cardeal da Igreja na Idade Média, precisou ajustar suas contas com o passado. Assim, ensinava, o lar de Frei Luiz era a oportunidade que todos ali tinham para queimar seus karmas negativos. Por isso, repetia, os médiuns que ali trabalham não devem se deixar levar pela vaidade, pelo orgulho, pois, ao contrário de seres superiores, são os mais endividados de todos. Nesse sentido, em uma palestra de 1986, ele conclamava seus colaboradores a viver uma nova fé, uma força interior positiva, em busca da libertação,
da autorrealização, desligando-se daquela fé religiosa que ergueu fogueiras para queimar criaturas vivas, enforcou e usou instrumentos e potros para castigo, dor, enfermidade e morte daqueles que eram e são nossos